Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Estamos nesse primeiro domingo de maio, gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O mês de maio é um mês especial para a Igreja do Senhor, porque nele celebramos o mês da família. Então, durante esse mês de maio, em algumas meditações, estaremos pensando um pouco sobre a família e sua importância. E aí, você tem já participado dos áudios que estão sendo colocados no grupo da igreja todos os dias? Áudios maravilhosos, e devemos colocar o propósito no nosso coração de orar por nossas famílias. Meus amados irmãos, vamos pensar nessa noite um pouquinho sobre a importância da família e o valor que ela tem para nós. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo número 2, versículo número 18. Vou fazer uma leitura no Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós percebemos a partir desse capítulo, logo ali no início do livro de Gênesis, a primeira instituição que foi criada pelo Senhor com um objetivo todo especial. O objetivo para que o homem não estivesse sozinho e que tivesse alguém ao lado dele que fosse a sua ajudadora, que fosse a sua outra metade. Meus amados irmãos, você está percebendo o valor que a família tem para Deus e para nós? A família foi, como disse, a primeira instituição criada, e ela foi criada no paraíso, antes da queda. Então, Adão e Eva tiveram a oportunidade de desfrutar da vida familiar antes da queda. Interessante que depois da queda do homem, o homem foi punido por conta do seu erro, da sua desobediência, e uma das coisas que resultaram foi a sua saída ali do Éden, do paraíso, e uma série de coisas que veio sobre o homem e sobre a mulher. Mas interessante que uma coisa boa que o homem saiu do paraíso e ficou com ele foi a família. A família não foi afetada por causa daquilo que o homem havia praticado juntamente com a mulher. Então pense nisso. A família é algo que saiu de dentro do paraíso e está junto com o homem. Desde então, a família deve ser valorizada por nós. A família deve ser algo que devemos ter em alta conta. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer negócios com pessoas que às vezes não têm um bom caráter. E quando você precisa vender uma casa ou quando precisa vender um carro, essas pessoas às vezes vão avaliar e começam a subvalorizar o seu bem. Quando é um carro, diz que ele não presta, diz que ele é ruim, diz que ele tem defeito. Quando é um terreno ou quando é uma casa, coloca uma série de empecilhos. Tudo isso para desvalorizar, para poder pagar menos. E muitas vezes as pessoas têm se convencido disso. Muitas vezes tenho conversado com pessoas que às vezes vendem as suas coisas por um valor muito abaixo daquilo que deveria ser justo. Mas interessante que as pessoas estão convencidas de que aquilo que ela tinha não era tão bom assim. Onde eu quero chegar com isso? Meus amados irmãos, isso tem acontecido com a família. O inimigo de nossas almas ele tem plantado nos corações que a família não é tão importante assim. A família tem sido desvalorizada em todos os tempos da sociedade, tem sido desvalorizada nos programas de televisão, tem sido desvalorizada no cinema, tem sido desvalorizada nas conversas, a ponto de nossos jovens hoje não fazer mais parte dos seus planos construir uma família.
Com isso, o homem está deixando de desfrutar de coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. A vida familiar é uma vida de bênção. E na formação do caráter, na formação da sociedade, na formação de toda a sociedade, todo sociólogo sabe, todo antropólogo sabe que a família é uma instituição preciosa na civilização humana. Então, meus amados irmãos, ainda que todas as forças que têm se levantado contra a família, que nós percebemos que são diabólicas, elas venham atentar contra a família falando que não vale a pena, falando que não vale a pena prosseguir, falando que isso é uma coisa do passado, você não creia nisso. A família é algo precioso. Algo que você tem de mais de valor é a sua família. Se já tem semeado no seu coração que não vale a pena prosseguir na sua vida familiar, você como filho querendo deixar a casa dos pais, você como esposo ou como esposa querendo não levar à frente seu casamento, considere que isso pode ser um ataque feroz do inimigo para destruir você e destruir a sua família. Me lembro certa vez de uma história que envolve o poeta Olavo Bilac, e eu gostaria de ler para a gente, para finalizar essa palavra. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade. De fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Mas depois o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Possivelmente deve ser isso que tem acontecido com muitas pessoas. E temo que pode ser até algo que está acontecendo com você nesse momento. Pega emprestado outros olhos e começa a olhar com olhos diferentes a sua família. Olha a bênção de esposo que você tem ou a bênção de esposa que você tem. Passe a olhar com um olhar diferente a bênção dos filhos que você tem. Filhos passam a olhar os olhos com olhos diferentes a bênção dos pais que você tem. E quando você vai ver isso, você vai dar um valor diferente à sua família. A família é algo que deve ser valorizado por nós. Então, nesse mês da família, eu convido você a estarmos olhando as nossas famílias com um olhar diferente. Que Deus abençoe as nossas famílias. Amém.